A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, irmã, bem-vindos ao culto ao Senhor. Nós somos a Igreja Presbiteriana de Fontinha, gravando aqui das nossas dependências, aqui na Estrada da Fontinha, número 220, aqui em Bento Ribeiro. Queremos saudar a todos e convidar a vocês que, em breve, assim que possível, faça-nos uma visita. Você será muito bem recebido juntamente com a sua família. Hoje é dia de adoração, de louvor, e nós queremos, então, nos preparar para este culto. E dando andamento a essa reunião solene, eu gostaria de convidar você para que nós possamos ler a palavra do Senhor num salmo muito conhecido de celebração, que é o Salmo de número 100, que era um hino de ingresso ao culto, e assim nós estamos nos preparando para esse culto. Vamos então ler esse salmo, o Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O Senhor é bom, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Devemos celebrar então com júbilo. E o júbilo é uma alegria extremada. E assim nós devemos nos apresentar ao Senhor com esta alegria no coração, sabendo que o Senhor é aquele que nos cerca de todos os lados com a sua graça e com a sua misericórdia. Nós estamos diante de Deus agora, em celebração, mas também em contrição. E eu gostaria que você, neste momento, também, visto que você sabe quem é Deus, você olhasse agora para você mesmo e visse quem é você. Curva então agora a sua cabeça. Ore silenciosamente. Ore buscando a presença de Deus. Ore, quem sabe, confessando os seus pecados. Você que já entendeu quem é Deus, glorificou o nome de Deus, mas agora olhe para Deus, glorifique o nome de Deus, mas peça também perdão pelos seus pecados. E após alguns instantes nós faremos uma oração audível. Curva a sua cabeça. Querido Deus, amado Pai, nós adoramos, bendizemos o nome do Senhor na beleza da tua santidade. E olhamos para o Senhor e vemos quem o Senhor é. E nos extasiamos, conforme o salmista nos fala no Salmo 100, celebramos o teu nome, Pai. Mas agora, Senhor, quando olhamos para nós mesmos, olhamos para os nossos pecados, Pai, precisamos, Senhor, da tua orientação, da tua intervenção, para que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos endireite, nos coloque segundo o Senhor quer, dentro do caminho da tua palavra. Por isso, então, seja conosco, Pai. Seja com o teu povo. Nos prepara, nos dirige, nos dá, Senhor Deus, o teu caminho, para que possamos fazer a tua vontade.
seja com o teu povo, seja com aquele que te busca agora, seja com aquele que está triste lá dentro do seu coração, seja com aquele que não tem forças pessoais. Levanta o teu povo, levanta o teu servo, a tua serva, Pai. Perdoa os seus pecados, dá direcionamento, dá força, Pai. Ajuda-o no seu problema da vida, Pai. Mostra o poder do teu Espírito Santo. É esta a nossa oração. A fazemos em nome do Senhor Jesus, na força, na consolação do Espírito Santo. Amém, Senhor. Querido irmão, nós que já oramos, nos preparamos, agora nós vamos ouvir uma mensagem musical da parte do Senhor. Amém. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador, eu venho como estou. Sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador, eu venho como estou. Sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Irmãos, nós gostaríamos de agradecer a toda a igreja a fidelidade com a qual os irmãos têm tratado o dízimo, as ofertas e a contribuição para a casa do Senhor. Isso é muito importante, porque a casa de Deus precisa cumprir com suas obrigações financeiras. Mas não é só isso. O nosso dízimo, a nossa oferta, também faz parte do nosso culto. Quando nós olhamos a visão bíblica desse aspecto, conforme a orientação lá do apóstolo Paulo, ele lá em 2 Coríntios capítulo 9, no verso número 7, ele dá como que uma determinação. Ele fala, olha, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. E aí então está a nossa ênfase, porque Deus ama a quem dá com alegria. E existe a promessa em relação a isso, que Deus pode fazer vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Ou seja, irmãos, aquele que contribui para a casa de Deus, ele também tem promessas de abundância
na sua casa, superabundância, ou seja, muito mais até talvez do que ele precisa. Sobeje na sua casa as bênçãos, bênçãos às vezes até que não são mensuráveis por dinheiro ou por números, mas bênçãos lá no coração, bênçãos espirituais. Por isso então, irmãos, nós disponibilizamos aí as contas da igreja e pedimos a você que seja fiel, mesmo nesse período de pandemia, para que você não só possa fazer isso com alegria, mas para que também você possa ajudar a casa de Deus nos seus compromissos. E fazendo isso, faça com que os seus comprovantes possam chegar à nossa junta diaconal, para que ela possa contabilizar essas doações, esses dízimos, que Deus possa abençoar você rica e abundantemente. Vamos ouvir mais uma mensagem musical para a nossa edificação. Estás aqui, vendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, dando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Querido irmão, irmã, eu quero convidar você neste momento que tome sua Bíblia e abra em Daniel, no capítulo 6. Nós vamos ler apenas os versos de número 16 e 17. Eu quero incentivar você que leia todo esse capítulo de número 6, mas, por enquanto, como cerne desse capítulo, somente os versos 16 e 17. Leamos todos juntos. Então, o rei ordenou que se trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Querido Deus e amado Pai, nesse momento de exposição da Tua Palavra, suplicamos a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos ler e entender além da mera letra, para que possamos cumprir cabalmente a Tua Palavra, entendendo-a e gravando-a em nosso coração. Oramos em nome do Senhor Jesus, na força e iluminação do Espírito Santo. Amém. Querido irmão e irmã, quando passamos por problemas e dificuldades profundas, elas se assemelham a covas, a abismos que enfrentamos. Estávamos aqui anteriormente conversando com nosso irmão diácono Felipe das nossas covas, dos nossos problemas, compartilhando aqui de alguns problemas passados nossos, e nós vemos que temos esses problemas. Você talvez passou também por problema, por abismos na sua vida, e eles foram problemas que mudaram você, ou que orientaram você em alguma direção, ou que deram a você perspectivas novas de vida e fizeram você enxergar novas e novas dimensões e caminhos que talvez você, em outras situações, não pudesse alcançá-los. São assim, os problemas, os dramas, as sequelas da vida que nos deixam, às vezes, sem saída. Como alguém que cai numa cova, e a exemplo de Daniel, uma cova que lá dentro, inclusive, tem leões. Você talvez esteja hoje, no dia atual, dentro de uma cova, e uma cova com leões. Talvez você conheça alguém que esteja nesta mesma situação, numa cova com leões. Porque a vida, sim, nos prega essas peças. Viver entre os seres humanos nos dá essas sensações, ou nos trazem essas experiências negativas, porque nós somos pecadores. Vivemos também com homens que são pecadores, que muitas vezes nos infligem essa situação e nos deixam tristes,
nos deixam sem saídas e nós não temos realmente o que fazer. Não obstante a esses problemas, essas covas, eu queria dizer para vocês que elas são, às vezes, pedagógicas. Elas nos ensinam. Elas trazem para nós experiências tão profundas que outras situações talvez não pudessem nos trazer. Elas nos marcam de uma tal maneira que, em uma situação normal, não nos dariam conta, não nos dariam um ensinamento tão completo, tão global, tão profundo, como essas situações ou como as nossas covas nos dão. E nesse domingo, nesse dia do Senhor, eu queria propor, à luz desse capítulo de número 6 de Daniel, esse tema sobre essas lições que nós temos nas covas das nossas vidas e principalmente lições que nos são dadas desta cova dos leões, onde Daniel passou. Ele que era um servo de Deus. E é isso que o texto nos fala, que um servo de Deus, ele pode passar por essas intempéries da vida e por essas covas. Se não, vejamos, quando nós voltamos para Daniel, Daniel vivia como cativo no império aí já medo-persa. E o rei era Dario. Dario era um rei que vivia sob uma linha de sucessão em que havia uma série de leis que ele mesmo deveria cumprir. Uma delas é que a sua palavra não poderia voltar atrás. Não é isso? Nós trazemos a palavra de rei não volta atrás, é essa nosso dito, né? Mas essa é uma lei do império de Dario, né? E Dario, na sua lei, ele não podia voltar atrás. Dario também, dentro da sua organização política, as suas cidades, as suas províncias se chamavam sátrapas. Essas sátrapas eram como que províncias e ali o seu período, o seu império tinha mais ou menos 40. E dessas 40 tinham 3 presidentes. E um desses presidentes com os quais estavam sobre elas era Daniel, mas Daniel tinha um espírito excelente. Daniel, por ser servo de Deus, tinha uma sabedoria diferente, ele exalava essa sabedoria, mas muito mais que isso, ele era honesto. Hoje, né, nos dias atuais, vivemos essa necessidade de honestidade, de urbanidade, de alguém que seja íntegro, e tudo isso se via naquele homem de Deus, e o próprio rei via isso em Daniel. Mas muito mais do que isso, Daniel era servo de Deus, era um homem de oração, um homem que vivia para fazer a vontade de Deus. Que bom! Que história de conto de fadas, não é isso? Tem tudo para dar certo, que é pregoado nos dias atuais. Olha, sirva a Deus, pare de sofrer, vivam a vida sem problemas. Mas, irmãos, Daniel, vivendo assim, servindo a Deus, não tinha uma vida 100% segura, porque por causa disso, pela inveja das pessoas, ele foi jogado dentro de uma cova, a cova de leões, porque ele suscitou a inveja e foi criada uma lei, e essa lei, naquele período, não se podia orar para ninguém, e a não ser o rei. E Daniel, que orava a Deus, insistiu em orar para Deus. E Daniel, então, por causa da lei que o rei não podia voltar atrás, Daniel foi jogado, e o rei viu que era tola aquela lei, mas não pôde voltar atrás. Daniel foi jogado dentro da cova, e ali dentro da cova, só ele, Deus e mais ninguém, irmão. Porque é uma grande lição também da cova. Dentro da cova, somos nós, somos Deus e mais ninguém. Só Deus pode nos livrar.
Mas eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer o seguinte: como nós podemos analisar a minha cova, a sua cova nos dias atuais, à luz da análise da cova de Daniel? Daniel nos ensina, em primeiro lugar, que na adversidade, dentro da cova, irmãos, nada adianta daquilo que nós plantamos anteriormente. Não adianta contatos. Ele era um príncipe, era um dos 3 mais poderosos do reino. Não adianta sabedoria. Daniel era um homem talvez mais sábio do reino. Não adianta influência. Ele tinha influência, ele tinha um dos anéis, selos do rei. Ele era amigo do rei. O rei queria estabelecê-lo como o principal entre esses 3. Daniel tinha a amizade de várias pessoas. Daniel, numa linguagem dos nossos jovens no dia atual, era o cara. Mas chegou o dia da cova, chegou o dia da intempérie, chegou o dia sinistro que ninguém pode resolver, chegou o dia do problema. Nada disso pôde livrá-lo, porque a adversidade às vezes chega na nossa casa e nós não podemos nos libertar. Certa pessoa uma vez me disse o seguinte: olha, eu tenho muitos recursos, mas eu tenho uma enfermidade muito severa, e dessa enfermidade só Deus pode me livrar. Ou seja, irmãos, aquela pessoa realmente tinha recurso, tinha dinheiro, mas somente Deus podia livrá-la do que ela estava passando. Então, irmãos, quando nós passamos por adversidade, somente Deus nos livra. Mas também, irmãos, essas situações são imprevisíveis, não dá para, muitas vezes, nós controlarmos, não obstante o nosso conhecimento e não obstante também o que fazemos. E algumas pessoas falam: mas eu pequei aonde? Eu fiz o quê? E o verso 3 fala: Daniel tinha um espírito excelente. E esse espírito excelente era em conhecimento, mas também em pureza diante de Deus. Mas as intempéries vêm até para os servos de Deus, até para aqueles que fazem a vontade de Deus, até para aqueles que estão caminhando com Deus. Ou seja, irmãos, os problemas vão acontecer também na casa dos crentes. O espírito irrepreensível diante de Deus, a vida que caminha segundo o para e passa a vontade de Deus, vão acontecer. Lembra da vida de Jó? Jó era alguém que era inculpável na presença de Deus, mas houve o opróbrio na vida de Jó, e Jó teve que caminhar na direção de Deus. E muitas vezes, irmãos, isto acontece. As pessoas estão com problemas, as vidas são perturbadas pelos distúrbios do pecado. Schaeffer, que era um grande homem de Deus, um grande pensador e teólogo reformado, ficou com câncer. E as pessoas: mas Schaeffer, você, o maior teólogo vivo. E Schaeffer fala: meus irmãos, eu sou pecador, ser humano, vivo no meio de homens pecadores, seres humanos. Nós precisamos de Deus. Irmãos, quando o problema vem, ninguém pode livrar-se dele. Precisamos de Deus. E essa lição da cova é o seguinte: quando ela vem, quando ela se coloca e se interpõe na nossa vida, ela destrói todas as nossas defesas. E foi isso que aconteceu. Verso 4. Os presidentes e os maiorais procuraram ocasião para destruir Daniel. E acharam aonde? Justamente na sua fé. E falaram: olha, vocês não vão encontrar em Daniel nenhuma falha, mas façam o seguinte, façam um decreto, que ninguém pode orar, ninguém pode cultuar
outro Deus, senão o rei. E aí vamos pegar Daniel na sua própria fé. E assim fizeram, irmãos. E assim fizeram. E Daniel, então, foi pego na sua própria fé e sinceridade diante de Deus. Verso 17, aquela pedra que o colocou na sua cova foi selada com selos daqueles maiorais do rei, para que ninguém pudesse mexer naquela pedra. E Daniel foi jogado dentro da cova e ficou ali, e teve que ficar. Versos 24, com leões, e os leões eram famintos, e os leões estavam ali para devorar aqueles que ficavam ali, porque eles estavam ali com fome e ficavam ali justamente para devorar aqueles que eram inimigos do reino. Irmão, talvez eu esteja falando agora para você e você lembre da sua cova, do seu problema, daquilo que angustia, e às vezes quando passamos por isso, temos as nossas angústias, os nossos traumas, as nossas sequelas, e você não gosta nem de lembrar disso. Não acontece isso às vezes com você? Outras pessoas que passam por um problema e quando se levantam do problema, vem outro. E as pessoas se angustiam e botam a mão na cabeça e perguntam: mas Deus, e aí, Senhor? Eu queria voltar a uma normalidade. Eu gostaria de dizer a você que Deus está no controle. Deus, não obstante as ondas, as covas, Ele está no controle. E Ele, não obstante aos leões, não obstante às ansiedades, não obstante aos traumas, não obstante ao maquinar das pessoas por fora, querendo destruir, distorcer as leis contra você, você vai ter a vitória que vem lá dos céus, porque é Deus que está com você. Porque então, irmãos, você precisa levantar a cabeça e olhar para isso e se conscientizar disso. E é isso que, em segundo lugar, a segunda grande lição de Daniel nessa cova dos leões é que nós precisamos ter um enfrentamento da cova dos leões e principalmente dos leões que estão lá dentro. E como nós fazemos isso? Em primeiro lugar, é com um lastro anterior que nós temos. E a grande pergunta é: você é servo de Deus? Você segue Deus ocasionalmente ou você tem fé em Deus? Como você se liga a Deus e à igreja de Deus? Você é como aqueles jovens que brincam assim: olha, você é um visitante, é um turista na casa de Deus, você é um turista nas orações, ou você é um homem, uma mulher de oração, um jovem de oração? Nossa fé tem que ser uma fé constante. E o texto, no verso 3, fala, quando se refere a Daniel, Daniel caiu lá dentro da cova dos leões e tinha um espírito excelente. Era homem de Deus, é um homem que tinha reações, atitudes e experiências guiadas pelo Espírito Santo. Então nós enfrentamos os leões, em primeiro lugar, tendo esse espírito excelente. Quando Deus olha para a gente e fala: olha, esse é meu servo, essa é minha serva, tem comunhão comigo, esse ninguém toca, esses problemas vêm, essas covas são abertas, esses leões se agrupam, mas leão não morde, mas a cova não prende, mas ninguém pode reter, porque esse é meu servo, ele tem espírito excelente, ele é um escolhido, ele vai ser salvo. Se por acaso até ele sucumbir com a morte, ele vai para o céu imediatamente, porque é meu servo, é minha serva, tem espírito excelente. Quais são as suas reações? Você se curva desesperadamente quando vem os problemas? Você reage
em reação à luta. Irmão, chorar, se entristecer, ou ter até algumas sequelas da vida em face aos problemas, são coisas naturais da vida, viu, irmão? Viu, irmã? Mas isso que eu estou falando é o seguinte: você é servo de Deus? Você tem uma vida temperada pelo Espírito Santo de Deus? É ter esse espírito excelente. Mas ainda, em segundo lugar, é preciso para enfrentar os leões, verso 27, você tem inocência diante de Deus. Olha só o que o próprio rei falou para Daniel. Ele reconheceu que era Deus que salva, que livra e dá sinal de prosílio. Por quê? Porque ele achou inocência de Daniel diante daquela situação. Irmãos, é no verso 22, né? O meu Deus enviou um anjo, Daniel falando, e fechou a boca do leão, porque não fizeram nenhum dano. E ele fala, porque ele viu em mim, aí essa palavra está, inocência diante dele. Deus viu inocência. Como Deus vê você? Deus vê a sua inocência? Deus olhou para Jó e falou para o próprio diabo, está vendo, diabo? Jó, ele é um homem reto, temente a Deus, se desvia do mal. Deus vê a sua inocência, irmãos. Deus tem visto a sua inocência, o seu proceder. Eu não estou dizendo o seu pecado, porque você é um pecador, é uma pecadora como pastor. Mas a sua inocência, a sua luta contra o pecado, a sua sinceridade diante de Deus, Deus está vendo isso. Deus viu a inocência de Daniel. E a inocência de Daniel está mostrando que ele era um servo de Deus, aplicava um testemunho interno, as pessoas sabiam que ele era servo de Deus. Verso 20, quando o rei chega lá, no verso 20, chamou Daniel, e Daniel, com a voz triste, disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. As pessoas conheciam Daniel como crente. Daniel, você que é servo do Deus vivo, Daniel, será que Deus poderia ter livrado você? As pessoas sabem que você é servo de Deus. Ou seja, você tem todos esses suportes, irmãos, para se livrar da queda. O que eu estou falando, em última análise, é você é crente, é servo de Deus, tem vivido isso na sua vida, na sua experiência? Essas são as lições para a queda, ou seja, viva então como crente, testemunhe como crente, dê a sua vida para evangelizar, para caminhar segundo o caminho que o Senhor quer que você trilhe. Irmãos, eu não vou me delongar muito mais, há muito mais material para falar com vocês nesse domingo, mas eu quero finalizar com você nessa nossa fala. Depois disso, depois das lições desta queda, qual foi a aplicação na vida de Daniel e qual é a aplicação nos dias de hoje para esta nossa mensagem? Porque senão ficaria até muito longo e delongada essa palavra. No verso de número 27, o rei contempla e fala para Daniel. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Quando, na parte da manhã, corre lá o rei, abre aquela cova e vê que Daniel está livre, e vê que nenhum mal foi feito, os leões estão mansos, viu, irmão? Leão, na vida do crente, ele fica mansinho porque Deus os amansa. E Daniel fala, ó, Deus viu a minha inocência. Então o rei dá o testemunho e fala que Deus é o que livra
Deus é o que pode fazer mais. Então, aquele que vence a sua cova, ele usa isso como instrumento de evangelização, como algo que coloca a palavra de Deus e os feitos de Deus notórios aos povos, ou seja, Deus utiliza as nossas sequelas para chamar outras pessoas, para testemunhar diante dos povos, para nos usar como exemplos vivos diante dos povos, e assim foi feito. A lição também que Deus nos mostra é que a nossa cova pode ser para os homens inspiradora. Quantas pessoas, às vezes, que precisam da nossa voz, precisam olhar para a gente, mas eu não sei como você que tem esses problemas consegue caminhar, e caminham porque você caminha. Você parece que inspira e dá forças a ela, mesmo com a sua dor. Clarice Lispector, certa vez, falou o seguinte: olha, eu vou deixando a dor do meu coração de lado para ajudar a dor do coração de outro amigo que precisa de mim. Às vezes, irmãos, na nossa cova, mesmo com as nossas dores, nós vencemos essas dores ou caminhamos com ela somente para que um amigo, ou para que as pessoas se inspirem e olhem para Deus e glorifiquem o nome de Deus, porque nós que somos servos de Deus conseguimos caminhar, não obstante ao peso da nossa vida. Você já pensou nisso? Que você foi chamado para testemunhar, para falar do Senhor, não obstante os seus problemas, as suas lutas e as suas covas, para alguém dizer assim: olha, eu vi a sua vida e posso dizer que Deus faz sinais de maravilhas no céu e na terra. E foi Ele que livrou a Daniel, foi Ele que livrou a você, a sua casa, e dos poderes lá dos leões que estão na sua casa. Queria concluir isso, irmão. Nós temos hoje, nos dias atuais, várias sequelas. Talvez eu falando aqui, você está pensando aí nos seus problemas. Mas aprenda com o Daniel. Projete na sua vida, na sua casa, essa vida de oração, esse espírito excelente, essa vida que dependa de Deus, essa vida que testemunhe diante das pessoas o poder de Deus que dá nova direção para a sua vida, que dê saúde espiritual na sua casa, que exale esse poder para as outras pessoas. Dê um novo sentido à sua vida. Caminhe em fazer a vontade de Deus. Não seja não seja uma vítima das circunstâncias. Não coloque na sua vida uma vida medíocre, chorosa, face às lutas, mas tenha fé, tenha consciência que o Senhor está no controle de todas as coisas. As coisas vão mudar e melhorar quando você olhar para Deus e depender dele. O que Deus tem falado ao seu coração? Você depende dele. Daniel, quando recebeu a notícia, olha, Daniel, não pode de maneira nenhuma orar. Daniel, que recebeu essa notícia, falou o seguinte, fez o seguinte, ele foi orar. Porque ele fazia isso todos os dias. Daniel orava e foi orar, porque todos os dias ele fazia a mesma coisa. E não mudou a sua rotina, porque ele era servo de Deus. Tenha atitude diante de Deus. Então você vai ver que a sua cova, na realidade, faz parte dos planos de Deus para a sua vida, porque Deus está com você. Que Deus abençoe você, dê forças, seja com a sua casa, com a sua vida, com a sua família. Amém. Querido irmão e irmã, eu gostaria agora de fazer esta oração final, orando pela sua casa, pela sua vida, pelos seus problemas. Oremos então, vamos dedicar a nossa vida e a nossa semana ao Senhor.
Curva então a sua cabeça aí, vamos falar com Deus e vamos ter então uma bênção apostólica após isso. Querido Deus, amado Pai, nós lemos na Tua palavra sobre a possibilidade de vivermos nas lutas da vida, sobre as covas e sobre os abismos pelos quais enfrentamos e caímos e nos precipitamos, ó Pai. Ó Senhor, são tantos os problemas pelos quais os seus servos passam, Senhor. E agora, Pai, sabendo disso, nós queremos entregar a Tua igreja nas Tuas mãos, aqueles que passam as lutas da vida, os Teus servos e servas, que muitas vezes, Senhor, caminham com as suas dores e fadigas, Pai. Suplicamos, Pai, pelos desanimados, por aqueles que estão com problemas, enfermos, que sentem dores, que passam por lutas, para que o Senhor nos reanime, para que o Senhor nos liberte, para que o Senhor nos dê força, abra a nossa vida e o nosso entendimento e nos guie e direcione na presença do Senhor. Visita os nossos lares, seja com aquele que te clama, com aquele que coloca a sua vida e a sua casa na presença do Senhor, seja com aquele irmão e aquela irmã que neste momento coloca um problema na presença do Senhor. Ouve, Senhor. Senhor, responde segundo a tua vontade, Pai. Nós assim oramos em o nome do Senhor Jesus, na força, consolação do Espírito Santo. Amém. Recebei a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que o amor do Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, o vosso Criador, e o poder consolador do Espírito Santo, seja com todos vós e com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Querido, bom domingo, bom início de semana, a paz de Cristo a todos. Amém.